Juliana, é mais fácil começar pelo mal, assim, porque fica muito fácil de escolher, assim. Se você escolher três, o Iago escolher outros três, o Minhoca escolher outros três, tá bem entregue, assim. Mas, cara, é tão difícil ser justo com sequência de incompetência. Mas achei o Richard, mais uma vez, muito abaixo. Muito mal. Acho que o Richard já precisaria ter sacado do time. Precisava levar um banco, talvez entrando no segundo tempo, ficar um pouco afastado. Acho que ele não tá bem. E eu acho que a questão é psicológica. Além da fraqueza de mentalidade do próprio elenco, a do Richard, pelo seu dano pessoal, acho que torna mais forte ainda. Eu acho que ele precisa ser afastado. Agora, sim, é um cara que tem uma relação pessoal, né? Jogou junto com o Lúcio. Assim, eu acho que é uma relação de um treinador jovem que acabou de jogar com esse cara há pouco tempo atrás. Assim, eu acho que tem muito disso assim, ainda. Eu acho que o próprio Richard não quis sair. Eu acho que os dois têm a proximidade do próprio Lúcio falar: tu quer sair, cara? Tu tá bem? Eu acho que é muito disso. E o cara dizer não, teoricamente é um cara próximo dele, que é um cara que ele confia na qualidade, mas que não tá passando por um momento bom. Em segundo, o Vitor Luiz, achei o Vitor Luiz muito mal, assim. Eu acho que teve uma chance ali no primeiro tempo muito clara, eu acho que errando decisão. Assim, é um lateral que nem defende, nem ataca e tem uma chance ali de entrar como elemento surpresa na área. É um cara que tem um chute forte e ele nervoso. Você viu ali que ele não soube a decisão final tomar, acabou tentando tocar a bola e não tem como deixar passar. E eu achei É tanta gente, cara. Eu vou ficar com o Lima também. Não, acho que não agregou muito, entrou ali no segundo tempo e o Lima ele cai muito de confiança quando é sacado do time. Já vinha numa fase. Eu acho que vai ser difícil recuperar o Lima aqui nessa reta final de campeonato. Os melhores, apesar do pênalti perdido, eu acho que o Jô ajudou. Acho que o Jô dialogou bem assim com. Acho que fez muito paralelo com o Zé Roberto. Acho que o Zé Roberto não ajudou muito ali saindo da área, dialogando. Acho que o pênalti perdido é crucial, mas o pouco que o Ceará evoluiu em termos de criação, acho que tem participação na movimentação do jogo, na forma como ele se apresentou para o jogo ali fora da área, apesar da batida displicente. E ele vai em terceiro porque realmente não tem opção. Em segundo, eu gostei da partida do Vina, apesar, acho que o gol foi importante. Eu acho que ele está ainda muito abaixo do que ele poderia render, mas claramente o time cresceu de produção com ele no segundo tempo. Mas não é um elogio, é por falta de opção mesmo. Assim, se tá o Vina, é até um desrespeito comigo e com o torcedor, se tá o Vina numa situação dessa. Mas a gente precisa ser justo. Eu acho que o time cresceu de rendimento com ele e tem o fator gol que não dá para ser desconsiderado. E, em primeiro lugar, o Nino. Acho que o Nino foi responsável por carregar as ações ofensivas do time no primeiro tempo inteiro. Eu acho que é um cara que representa muito esse espírito, é um cara que não é um exímio, um primor técnico, mas é um cara muito operário, é um cara que respeita demais o time. E eu acho que nesse momento é o que pode salvar o Ceará. São esses jogadores que respeitam a torcida, que baixa a cabeça e trabalha, porque eu acho que o Clebão até foi citado aí na pergunta, no chat. E hoje a torcida do Ceará usa o Clebão como parâmetro para tudo. Qualquer jogador que faz um beicinho, responde uma crítica na internet, as pessoas comentam. Não aguentava uma semana na pele do Clebão. E o Clebão era um menino de 21, 22 anos aqui. O Clebão foi humilhado pela torcida do Ceará muitas vezes. Muitas, muitas. Inclusive em rede nacional, dele se machucar e a torcida ser filmada na transmissão fazendo isso para substituir o cara. O cara machucado. E a torcida torcendo, parte da torcida, para o cara se machucar. O Clebão era feito memes com o Clebão, comparando a um Transformers se levantando no filme. Tipo, o Clebão era humilhado pela torcida. Inclusive, o filho do Dorival Júnior, o assistente dele, disse que quando chamou, uma vez o Dorival Júnior se assustou no primeiro jogo, porque chamou o Kleber para entrar. E a torcida começou a gritar: não, vaiando. E ele falou, o filho do Dorival, que tiveram uma conversa e disse assim: por que fazem isso com esse garoto?
porque ele se dedica, ele chega no treino calado, treina muito, é um menino super educado, dedicado, respeitador. E esse cara é tão odiado. E o Kleber seguiu assim, apanhando, foi recuperado pelo Dorival Júnior. E naquele momento virou uma chave e passou a ser um cara que a torcida entendeu, que era um cara que não tinha categoria de base, mas era um cara operário, que estava ajudando. E ajudou, veio a ser útil, que infelizmente se lesionou. Mas eu acho que o Nino precisa ser reconhecido nisso, o Pacheco, esses jogadores operários. Então, para mim, o melhor da partida hoje foi o Nino, merecidamente. Iago, sua vez. Eu acho que eu vou inverter com o Léo, porque, assim, para mim é mais fácil detectar o pódio positivo, que para mim não é por serem destaques ou por terem sido craques na partida, não. Foi porque, assim, foram os jogadores que conseguiram apresentar alguma coisa. E isso no Ceará, na partida de hoje, eu acho que já é um ponto muito importante. E aí, assim, eu não tiro uma vírgula do que Léo falou sobre o Nino. Realmente foi o cara que chamou a responsabilidade, que apareceu, que jogou, que tentou, que acertou, que errou. Mas era o cara que estava ali e tentou, durante os 90 minutos, fazer com que o Ceará tivesse melhor sorte. Na segunda posição, eu acho que vale um comentário que, assim, hoje, com os dois jogando juntos, mostra por que a fase do Richard é tão ruim e por que ele precisa ser sacado do time. Porque vendo o Castilho jogar ao lado dele hoje, deu para ver a diferença de fase dos dois. Então, assim... De intensidade, né? De intensidade, de velocidade de raciocínio, de tomada correta de decisão. Então, assim, para mim, o Castilho é o segundo lugar entre os melhores em campo. Para mim, pelo menos no primeiro tempo, atuou por dois. Assim, tentava ajudar a armar a jogada, tentava desarmar. E aí, se o Ceará não sofreu, não foi tipo amassado durante o primeiro tempo, a defesa, muito foi por causa da luta dele ali no meio campo. Em terceiro lugar, eu acho que eu vou colocar o Jô, certo? Mas, assim, precisa ser feito uma ressalva muito grande ao desempenho dele, porque um jogador experiente de 35 anos que vê o time passar pela fase que o Ceará está passando, não pode, eu digo e repito, não pode bater um pênalti daquele jeito. É muita displicência vir com aquela paradinha, cantar a pedra de onde a bola vai muito antes para o goleiro só cair e pegar. Não pode. Não pode. E aí, assim, depois que ele perde o pênalti, há um abalo muito latente do time dentro de campo no segundo tempo. Então, assim, seria ele ou o Vina. E aí o Vina, pela provocação à torcida, eu acho que seria desrespeitoso colocar ele no pódio. Então vai o Jô, mas com essa ressalva de que, assim, não pode um cara com a experiência dele ser displicente daquela forma ao bater um pênalti. E quanto aos negativos, assim, para mim o pior em campo pelo Ceará foi o Richard, porque não vive uma boa fase, não é sombra do que já foi no Ceará. E aí, assim, se a gente compara com o cara que estava ao lado dele, a comparação com o que a gente já viu ele fazer, especialmente na época do Dorival, que ele era um cara que regularmente a gente colocava ele aqui entre os melhores, assim, ele não é sombra dele mesmo. E isso é muito preocupante no momento em que o time precisa tanto dele. Eu também não gostei da partida do Vitor Luiz. Acho que, assim, ele também vive numa fase muito ruim. E aí, por ser um setor em que só tem ele e o Bruno Pacheco, e por vezes, os dois estão machucados, ou um machuca e o outro, e aí fica meio sem reserva, porque o Kelvin também está muito tempo fora lesionado, eu acho que teria sido uma das posições que valeria o Ceará ter feito um investimento. Então, assim, acho que o Vitor Luiz fica em segundo e a torcida rezando todos os dias para que o Pacheco volte o mais rápido possível. Para a terceira vaga, eu acho que eu vou colocar o Lacerda, porque jogou mais tempo, né? E aí ele falha no primeiro gol, dá muito espaço para que, se eu não me engano, é o Juninho que chega para cabecear, né? Para fazer o primeiro gol depois da bicicleta do Aloísio. E aí, assim, foi uma falha individual grave, mas dentro de uma falha no contexto coletivo de marcação.
Então, assim, por ter sido uma falha tão decisiva, eu vou acabar colocando ele como representante da dupla de zaga, que eu acho que nenhum dos dois foi bem hoje. Anotado, então, Iago. Minhoca, sua participação, por gentileza. Eu vou ser mais breve. Eu acho que, sinceramente, dos jogadores que se saíram bem, só o Nino. Mesmo, assim, sabe? Bem, entendeu? Acho que o Jô é um bom jogador tecnicamente. Quando entrou, já fez um pivô e tudo mais, mas não tem como entrar no pódio perdendo uma penalidade. Não tem, assim. Não consigo colocar, porque ele perde a chance de tentar colocar o Ceará de volta no jogo. E é um erro grave, entendeu? Não tem como colocá-lo. Então, só o Nino eu consigo livrar, realmente, assim, de todos. Até acho que o João Ricardo também, acho que fez uma leitura errada naquele segundo gol. Claro, o gramado da Arena Castelão não enfim, né? Todo mundo sabe como é horroroso. Mas eu acho que ele poderia ter ficado um pouco mais atento ali, sabe? Acho que era, não sei, eu acho que ele tentou adivinhar demais e acabou tomando ali o gol no kick, mas só o Nino mesmo, assim, que eu consigo realmente salvar. Foi o cara que teve mais entrega, foi o cara que mais tentou, foi o cara que mais criou. Teve momentos que ele estava jogando realmente como um ponta-direita, e aí deixou até um espaço muito grande. Eu fiquei preocupado nesse momento, porque o Ceará estava dando muito campo. O América Mineiro, enfim, acho que estava mais esgotado e até querendo defender mais. Mas, em todo caso, é só o Nino mesmo do lado positivo. Do lado negativo, aí tem muita gente, né? Eu vou começar com... A Reca, eu vou começar com né? o Richard. Quando era menina, né? Um contra a Reca, né? A Reca. Eu vou começar com o Richard, porque no primeiro jogo do Lúcio, a gente falou aqui que o Richard jogou demais. E jogou demais mesmo, entendeu? Cometeu uma falha naquele jogo, enfim, uma infelicidade. Mas depois, no jogo seguinte, na vitória sobre o Santos, ele cometeu um erro grave, e esse erro grave depois aconteceu contra o São Paulo. E aí, no jogo passado, para mim já era claro de que o próprio Lúcio deveria pensar em trocá-lo, entendeu? Em termos de qualidade técnica como jogador, o Richard para mim é melhor do que o Sobral. Mas eu não teria sacado o Sobral da partida porque o Richard estava quebrando a bola. Eu cheguei a falar, antes de sair o primeiro gol, até no grupo lá da rádio, eu falei, cara, o Richard está uma vergonha em campo. Uma vergonha, pô. Uma vergonha. E ele não pode se valer por conta ou da amizade com o Lúcio, ou do que já jogou com a camisa do Ceará, entendeu? No momento, ele está muito mal. Ele precisa ir para o banco de reservas. Então, eu não teria sacado mesmo, e eu cheguei até a falar, parece como é intocável, e foi ser substituído só depois, quando o Ceará foi todo para cima, né? Mas eu acho que o Lúcio, enfim, ou tem uma conversa diretamente com ele, ou percebe que ele não está bem, e aí você tenta trazer, por exemplo, eu já teria feito Castilho, juntamente com o Sobral, colocado possivelmente o Vina ali para tentar fazer algo diferente. Tá suspenso, né? Próximo jogo, então vai ter como testar isso, né? Isso, pois é, vai estar suspenso, então ele vai ter que fazer uma outra formação ali. O Lindoso poderia ser essa opção, mas, enfim, né, na loucura que é o Ceará, o cara se contunde, o cara melhora, e o cara, sem entrar em campo, o cara se contunde de novo e volta para o departamento médico, algo que só o Ceará consegue promover. Vou colocar o Vitor Luiz na segunda colocação. Assim, eu sempre tive receio, às vezes, de elogiar o Vitor Luiz, porque eu sabia que ele nunca era um jogador bom. E quando ele chegou, ele começou muito bem. E muita gente dizia, não, o Vitor Luiz, eu sempre ressaltei isso. O Bruno Pacheco é muito mais lateral do que o Vitor Luiz. Muito mais. O Vitor Luiz, ele nunca vingou como lateral. Tanto é que dos clubes que ele passou, até mesmo aqui no Ceará, ele não prevalecia como um lateral inquestionável, entendeu? Então foi assim no Botafogo, foi assim no Palmeiras. Então, eu acho que o Vitor Luiz vive péssima fase também, né? E o terceiro que eu vou citar é o Lima, por uma coisa que me irritou muito no final do jogo, mas aí eu acho que é o Lima barra Lúcio, entendeu? O Ceará, nos minutos finais, tentando ali buscar o gol, o Lima batendo falta e escanteio é uma das coisas mais bizarras que o Ceará pode promover hoje. O Lima colocou todas as bolas praticamente na mão do Cavicchioli. Todas praticamente. Nenhuma falta batida na cabeça de ninguém. E aí, por que eu estou falando isso em relação ao Lúcio? Não dá para você tendo o Guilherme Castilho em campo, o Vina em campo, o Lima tá batendo bola parada. Ele não é um especialista. Você tendo dois jogadores que sabem fazer exatamente essa bola parada. Então, queira ou não, cai em cima do Lúcio. Algumas trocas também não gostei na partida de hoje, como foi no jogo passado, como foi no jogo contra o São Paulo. Então, acho que nesse aspecto cai muito também em cima do Lúcio Gonzalez. Minhoca. E tem um detalhe.
O Jô bateu o pênalti com o batedor do Ceará oficial Isso, em campo, que é o exatamente. Mendonça. O Jô Isso é bateu o muito pênalti. grave, cara. É a falta de comando, cara. É a falta de comando. Aliás, é até bom ressaltar, Léo, o seguinte: o melhor batedor do Ceará se chama Mendonça, que todos os pênaltis que bateu converteu. O Lúcio falou que a partir de agora, quem vai bater o pênalti é o Vina, a qual não bateu, e ali, na hora que o jogo foi bater, bateu daquele jeito. Então, assim, é um clube perdido, é um clube que não tem liderança, é um clube que não sabe estabelecer quem é o melhor, quem é o pior para certas situações, e aí simplesmente é o brincar de querer ser rebaixado. O que o Ceará está fazendo é uma brincadeira, né, para saber se novamente acontece igual 2019, sabe? Praticamente vai perdendo e vai empatando, e aí os outros que ajudem, me parece.